Olá, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre formas nominais do verbo. Bom, o verbo, enquanto classe gramatical, nós podemos dizer que ele é a classe mais fecunda em relação aos tipos de flexão que pode sofrer. Mas nós vamos falar aqui especificamente sobre as formas nominais do verbo, ou seja, é quando ele se comporta semelhante a um substantivo, adjetivo ou advérbio, e até mesmo pode assumir o lugar dessas classes gramaticais. As formas nominais do verbo, elas podem ser infinitivo, gerúndio e particípio. E é sobre esse assunto que nós vamos falar na aula de hoje. Bem, vamos começar com o infinitivo. O infinitivo, ele pode, essa forma verbal, ela representa o nome do verbo, ou seja, como a gente se refere a ele, sem nenhuma conjugação. E ele pode ser dividido em primeira, segunda e terceira conjugação. Quando isso acontece, a gente vai descobrir a conjugação que ele pertence com relação à terminação. Os verbos eles terminados em A, R, são primeira conjugação, terminados em ER segunda e terminados em IR terceira, certo? Aí eu trouxe alguns verbos para vocês observarem aí dentro dos parênteses e vocês olhando as terminações dele, vocês podem tirar a conclusão de que conjugação eles pertencem. Mas só para resumir, o verbo no tempo infinitivo, ou no modo verbal infinitivo, ele vai se referir ao verbo na sua forma inicial, ou seja, sem conjugação nenhuma, o verbo na forma primitiva, podemos dizer assim, certo? E o infinitivo, ele possui duas formas. Ele pode ser impessoal ou pessoal. Ele é impessoal quando, no processo verbal, não vai se relacionar com nenhum sujeito, ou seja, a ação ela é falada por ela mesma, não existe nenhum sujeito na frase. Aí eu coloquei um exemplo aí para vocês observarem. Trouxe algumas tarefas para fazer. Se vocês observarem aí, o sujeito ele não está descrito na frase. Então, nesse caso aí, o verbo fazer, ele está no impessoal, certo? Aí, no segundo caso, existe um sujeito envolvido na ação, o que torna ele pessoal. Trouxe algumas tarefas para eles fazerem. Então, no caso aí, eles é o sujeito da frase. Então, nesse caso, o infinitivo ele vai ser pessoal, porque o sujeito ele está envolvido na ação, ele está presente aí na frase para vocês. Vamos ver agora aí o gerúndio. Eu trouxe aí os mesmos verbos que eu coloquei lá dentro do parênteses no infinitivo, eu trouxe aí no gerúndio. Mas o que é que o gerúndio ele indica? Ele indica uma noção de continuidade da ação verbal. E ele costuma ser terminado pela terminação aí NDO. Esse tipo verbal, na verdade essa forma verbal, ela pode ser usada em qualquer tempo, ou seja, ele pode tanto estar no presente, como no passado, como no futuro. E em muitos casos ele pode vir acompanhado de um outro verbo. E esse outro verbo a gente vai chamar de verbo auxiliar. Então, o gerúndio, o verbo ele indica o quê? Uma noção de continuidade, ou seja, a ação que está sendo praticada ali, ela ainda não foi concluída, ela não foi terminada. Ela está sendo utilizada de modo contínuo. Aí eu trouxe os exemplos para vocês. O primeiro exemplo diz assim: fazendo tudo com calma, conseguiremos concluir ainda hoje. Veja aí, ó, fazendo. Então, se eu estou fazendo, não é uma ação concluída, não é uma ação terminada. Eu ainda estou fazendo. Aquela ação ali está em andamento. Então, estou no gerúndio. Observe que a terminação que eu falei para vocês, fazendo, termina com NDO. Aí eu trouxe outro exemplo, que nesse nós vamos ver que ele vai ter a presença de um verbo auxiliar. Diz assim: estiveram investigando minha casa esses dias. Então, estiveram é um verbo auxiliar. Investigando é o verbo no gerúndio, por quê? Porque você está investigando, não é uma ação concluída, é uma ação que ele ainda está tomando. Aquela ação ele está em andamento, certo? E, como ele tem a presença de um outro verbo aí, esse verbo é o que eu chamo de verbo auxiliar, ok?
Bom, vamos agora ver aí o particípio. Da mesma forma, os mesmos verbos que estavam lá nos outros dois exemplos, eu coloquei aí dentro do parêntese, para vocês observarem quando eles estão no particípio. E o que é que se indica? Diferente de lá do gerúndio, que a ação ainda estava em andamento, aqui no particípio, ele vai indicar uma noção de finalização, ou seja, aquela ação ela foi concluída, certo? E na maioria dos verbos, a terminação, ela vai ser ado ou ido. Mas vai poder existir outras. Por exemplo, quando o verbo está sendo utilizado como um adjetivo, ele pode ser flexionado em gênero e número. E nesse caso, as terminações são essas que estão entre parênteses. Ada, adas, ida, idas. Aí eu coloquei aí uns exemplos para vocês observarem. No primeiro exemplo diz, ele estava apaixonado pela sua melhor amiga. Se ele está apaixonado, é uma ação concluída, ele já apaixonou, já foi, né? E veja aí que o verbo ele termina justamente com o que eu falei para vocês, ó, a terminação é ado. Se fosse o contrário também, ó, ela estava apaixonada pelo seu melhor amigo. Também uma ação concluída, certo? E termina com ada. Aí, nesse caso, ele está sendo flexionado em gênero e em número. No caso, gênero. Na primeira frase, masculino. Na segunda, feminino. Mas temos mais alguns exemplos aí. Terminado o julgamento, o réu foi absolvido. Terminado. O próprio nome já está dizendo. A ação foi concluída. Terminado. O julgamento terminou. E o réu foi absolvido. Também é uma ação também já concluída. O réu já foi absolvido. Certo? E veja que as terminações são as que eu mostrei para você aí assim. Terminado, termina com ado, absorvido, com ido. E o último exemplo, eu não teria chegado na hora se não fosse por você. Chegado, então eu já cheguei, uma ação terminada, concluída, certo? E também tem a terminação aí acima, que é ado. Bom, eu trouxe para vocês esse fragmento de um romance, certo? De Graciliano Ramos, o nome é São Bernardo. Eu quero que vocês leiam e leiam com atenção, principalmente com atenção nos verbos que estão presentes aí. Porque a partir de agora vocês vão fazer uma atividade com base nesse texto. Então podem dar uma lida aí e leiam direitinho com bastante atenção. Bem, agora que vocês já leram, eu trago para vocês uma atividade com 5 questões, certo? E essas questões, elas estão relacionadas aos verbos que estão presentes lá naquele texto que vocês leram. Então, respondam com bastante cuidado e prestando atenção lá no que foi lido no fragmento lá do romance. Aí, mais 2 questões, tratando sobre a forma gerúndio e o particípio. Aqui essa última questão, onde você vai identificar o infinitivo, ou seja, você vai pegar esse verbo que está aí, persegue, e vai escrever ele no infinitivo, na letra A. Na letra B, vai escrever ele no particípio. E na letra C, vai escrever ele no modo gerúndio, certo? Só olhar lá direitinho o que cada modo ele significa e fazer os ajustes aí no verbo para tornar, né, infinitivo, particípio e gerúndio. Nossas formas verbais aí. Formas nominais, na verdade. E é isso, gente. Como a gente já vem fazendo, na próxima aula eu vou estar corrigindo essa atividade, certo? Espero que todos vocês façam. Lembrando também que a atividade deve estar no caderno, porque também eu já disse aqui para vocês que quando as nossas aulas presenciais voltarem, eu vou estar dando visto no caderno de vocês, vou olhar. Então, façam direitinho, certo? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.